O cheiro, pessoal, dessa torta de sardinha é incrível. Me lembra muitíssimo a minha infância. Olha que linda que fica esta torta. Essa torta de sardinha era a torta de sardinha que a minha mãe fazia. Essa torta tem um diferencial, pessoal. É feito o recheio na panela e depois colocado na massa. Quero mostrar para vocês um segredinho que eu vou colocar nesse recheio que dá toda a diferença para essa torta. Eu tô fazendo essa torta como a minha mãe fazia quando a gente era criança. Então essa torta sempre tinha assim nas festas de aniversário, final de ano lá em casa, porque é uma torta assim aparentemente barata, porque aqui os ingredientes geralmente ela tinha em casa, alguns só que ela precisava comprar. Então era uma torta relativamente barata e era uma torta assim maravilhosa. Então quero mostrar para vocês a torta de sardinha que a minha mãe fazia lá nos anos 80. Vamos precisar, pessoal, para o recheio dessa torta, cenoura ralada, milho verde, a sardinha, ovo cozido, tomate picadinho sem pele, sem semente, cebolinha. Eu não coloco salsinha, mas aí se você quiser colocar fica a gosto. Aqui eu tenho só cebolinha, pimentão, azeitona, cebola ralada e aqui eu tenho um purezinho de pimenta dedo de moça e sal. E claro, também vou usar um fio de azeite de oliva para refogar todos esses ingredientes. E já mostro o segredinho que a minha mãe colocava também junto nesse recheio. Vou mostrar para vocês quando estiver refogando. Então vamos para o fogão fazer o recheio da nossa torta de sardinha. Então, pessoal, aqui na minha panela eu já vou colocar um fio de azeite. Aí você usa o azeite que você achar melhor, eu gosto muito desse. E já vou colocar também toda a cebola que eu tenho aqui ralada. O pimentão. A cenoura. O tomate picadinho em cubos, sem pele, sem semente. Milho verde. Aqui também, pessoal, você pode colocar ervilha se você quiser. Eu não coloco porque o meu marido não gosta de ervilha. Então eu não coloco ervilha em algumas das minhas receitas. Nas receitas que eu sei que ele gosta, eu não coloco. E ele adora torta de sardinha. Então, nessa torta eu não coloco ervilha, mas você pode colocar aí. Fica maravilhoso com ervilha. Azeitona picadinha. Vai ficando lindo esse recheio. Fica muito colorido, muito maravilhoso. Você vai refogar aqui cerca de 3 a 5 minutinhos. Somente. A cebolinha. Aqui eu tenho um purezinho de pimenta dedo de moça, eu mesmo que faço. Uma colherinha somente de chá desse purezinho. Aqui eu tenho também uma colher de chá de sal. O sal fica a gosto, aí você acerta o sal depois, se achar que é pouco. Agora vamos refogar essa misturinha de 3 a 5 minutos somente. E aí eu já venho acrescentando o segredinho que minha mãe colocava, que dava toda a diferença nesse recheio. Aqui eu tenho, pessoal, 3 latinhas de sardinha. O peso dessa latinha é 125 gramas. Ela drenada fica 75 gramas. Pessoal, eu costumo limpar a sardinha, quero mostrar pra vocês. Então ela vem com todas as escaminhas e eu gosto de fazer essa limpeza. Então isso, pessoal, eu aprendi fazendo com a minha mãe. A minha mãe não comia sardinha
sem antes fazer essa limpezinha. Quero mostrar para vocês o quanto de escaminhas que sai. Então, meus amigos, eu vou fazer isso aqui em todos os peixinhos. Vou retirar todas as escaminhas e a espinha desse peixe. Enquanto isso, está refogando os demais ingredientes. E eu já venho trazendo essa sardinha para vocês verem como ela fica melhor sendo limpa. Eu acho que não custa fazer esse carinho assim para nós e para nossa família em limpar esse peixe. Então, pessoal, aqui está a minha sardinha toda limpinha já. Olha que bonito que ela ficou. Toda limpinha. Quero mostrar para vocês, pessoal, o quanto que eu retirei de impurezas desta sardinha. Eu não gosto de deixar com essas escamas e as espinhas. Eu aprendi com a minha mãe a fazer a limpeza e são, assim, gestos e manias que a gente pega que a gente não muda. Então, eu sempre faço a limpeza da minha sardinha. Olha quanto de escaminhas que eu retirei dessas sardinhas. Agora, pessoal, eu vou amassar essas sardinhas com o garfo e vou misturar em cima aquele ovo cozido. Vou cortar o ovo em pedacinhos e vou colocar junto com essa sardinha. E depois que o nosso recheio estiver quase pronto, eu acrescento a sardinha junto. Então, aqui é só mesmo esmagar assim. Não precisa esmagar demais, só para quebrar ela um pouquinho. Porque ela tá bem inteirinha ainda, então só para você quebrar um pouquinho essa sardinha, vai fazendo assim com o garfo. E ela vai se quebrando. E aqui em cima eu já vou acrescentar o ovo cozido. Então, aqui eu pego o ovo, pessoal, e simplesmente só corto ele em pedacinhos menor, que eu quero também que ele fique com pedacinhos, né, no meu recheio. Vou fazendo isso e misturo junto com essa sardinha. É uma torta muito fácil de fazer e é uma torta assim econômica que você pode fazer com o que você tem em casa. Aí você coloca os legumes que você tem em casa. Se você tem ovo, você coloca. Se você não tem ovo, você não precisa colocar. Então aí vai muito assim do que você tem em casa. Essa torta era feito, pessoal, quando não se tinha muita mistura, então se fazia essa torta. Era assim que a minha mãe fazia. Então, já se passou 5 minutos que o nosso recheio está refogando. Olha que lindo que está. E agora eu vou acrescentar a sardinha e o ovo aqui a esse recheio. Isso só tem que ficar bom. É só coisa boa que tem aqui. Só ingredientes de primeira qualidade, pessoal. E com um capricho a mais. Fica simplesmente perfeito essa receita. Olha isso, que delícia que fica. Agora eu vou mostrar para vocês o segredinho que vai vir aqui para deixar esse recheio muito mais gostoso, pessoal. Esse recheio fica saboroso, fica cremoso, fica uma delícia. Primeiro eu vou provar, pessoal, só para ver se tá bom a quantidade de sal que eu acrescentei aqui, para mim sentir a quantidade de sal se está bom. Eu vou acrescentar só um pouquinho mais de sal, cerca de mais uma colher de chá, pessoal, de sal, porque agora a hora de eu acrescentar o segredinho da minha mãe, talvez precise um pouquinho mais ainda, mas aí a gente vê e depois conserta. Então aqui agora
Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar aqui pra deixar isso muito mais saboroso. Eu tenho aqui pra deixar o nosso recheio muito mais gostoso, amido de milho e leite. Era esse o segredinho da minha mãe. Ela sempre colocava na receita de torta de sardinha dela esse ingrediente que é tão simples. Então aqui, pessoal, eu tenho uma colher de sopa de amido de milho e eu vou dissolver em 50 ml de leite e vou acrescentar essa misturinha no meu recheio. Agora que já refogou todos os ingredientes, eu vou acrescentar então a misturinha de amido de milho com leite aqui. E agora é só mexer isso muito bem, pessoal, esperar mais 5 minutinhos para que cozinhe esse amido. E está pronto o nosso recheio maravilhoso. Aqui, meus amigos, o nosso recheio maravilhoso já está pronto, já posso desligar o fogo. Eu já provei, pessoal, o sal está perfeito. Então, nessa receita, foi 2 colheres de chá de sal. Pessoal, olha este recheio, que perfeito. Agora, vamos reservar esse recheio, vamos deixar esse recheio amornar. E eu já venho mostrando para vocês a receita da massa. Agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, como é fácil de fazer essa massinha. Essa massinha você pode fazer no liquidificador também, se você quiser, mas eu aqui vou fazer ela à mão para mostrar para vocês como a minha mãe fazia. Então, vamos precisar para fazer essa massa 3 ovos, 5 colheres de sopa de óleo vegetal, usa da tua preferência, 2 xícaras de 240 gramas de farinha de trigo, 500 ml de leite, 1 colher de sopa de fermento químico e 1 colher de chá de sal. E é só isso que a gente vai utilizar para nossa massa. Aqui está, pessoal, nossa massinha já está pronta. Olha que bonita que ela fica, uma massinha bem leve, bem molinha. Ela precisa ficar molinha para que o recheio penetre nessa massa. Fica simplesmente maravilhoso. Por isso que eu falei para vocês que essa massa você pode fazer no liquidificador também, porque ela é uma massa molinha. Mas aqui eu estou fazendo tudo à mão para vocês verem como é possível. E eu estou fazendo da maneira que a minha mãe fazia. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de fermento químico. Eu gosto sempre de peneirar o fermento, porque geralmente o fermento vem com vários gruminhos. E você peneirando, você certifica que não fique nenhum grumo na massa.
E agora, pessoal, só misturar muito bem, colocar em uma assadeira, colocar o recheio e levar ao forno a 180 graus por 60 minutos. É uma torta que precisa ficar um pouquinho mais no forno, porque é uma torta grande. Então aqui, pessoal, já misturei muitíssimo bem o fermento. Agora vamos colocar essa torta na assadeira. Aqui eu tenho uma assadeira tipo Marinex de vidro. E essa assadeira é uma assadeira grande, pessoal. Só distribuir o nosso recheio em toda a nossa massinha. Olha que recheio mais lindo. Esse recheio entra na massa e fica simplesmente perfeito. Então agora eu vou levar essa delícia ao forno a 180 graus por 60 minutos e já venho trazendo essa torta pronta para vocês. O cheiro, pessoal, dessa torta de sardinha é incrível. Me lembra muitíssimo a minha infância. Olha que linda que fica esta torta. Olha, pessoal, vale a pena você fazer. Quando você está querendo alguma coisa gostosa aí na casa de vocês, essa torta é simplesmente perfeita, não tem erro. E é uma torta que você pode servir tanto para aquele dia que você quer uma coisinha gostosa, como também numa festa. Olha que linda, maravilhosa. Agora eu vou aproveitar essa delícia. Meus amigos queridos, agora eu quero mostrar para vocês essa delícia bem de pertinho. Olha que torta mais maravilhosa essa de sardinha, pessoal. Era uma das tortas salgadas prediletas da minha mãe. E eu fiz essa torta assim como ela fazia. E olha, pessoal, o cheiro me lembra muito a minha infância e tenho certeza que eu gosto também. Pessoal, esse foi meu vídeo de hoje para vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, pessoal, não deixem de deixar um like para mim, se inscrever no meu canal, compartilhar, comentar e ativar o sininho para o YouTube entregar meus vídeos para vocês. Estou trazendo vídeos maravilhosos bem frequentemente aqui no canal. Peço de coração, se inscrevam no meu canal e compartilhem, comentem, deixem um like para mim, porque isso me deixa muito feliz e me ajuda muito também. Obrigado por ficarem comigo até o final desse vídeo. Deus abençoe a todos e fiquem todos com Deus. E até o próximo que já está chegando por aí. Agora eu vou aproveitar essa delícia aqui, pessoal, e recomendo para vocês. Façam aí na casa de vocês também, porque ela, além de muito saborosa, ela é econômica também. Olha, meus amigos, o gosto está perfeito. O gosto está idêntica à torta que a minha mãe fazia. Então, confesso a vocês que estou apaixonada por essa torta. Ela é maravilhosa.